Quem é Ricardo Diniz? Eu me lembro... essa é uma boa pergunta. Eu me lembro a minha mãe me contando uma história no meu livro de bebê. Assim, a gente ia na missa na São Gabriel e eu era pequenininho. E aí o meu pai parou o carro, estava chovendo, e saiu minha mãe e meus irmãos para entrar na missa. Só que eu não parei na igreja, eu fui direto, eu entrei. Não sei se você conhece a São Gabriel, é enorme. Aí eu fui parar no altar. Aí chegou o padre e perguntou assim para mim: és cristão, meu filho? Eu falei: não, padre, eu sou o Ricardo Diniz. Quem é Ricardo Diniz? Católico, religioso, filho de Raul Diniz e Maria Aparecida Diniz. Eu sou o terceiro filho de 4 filhos, eu sou o filho do meio, e uma pessoa que nasceu assim, dentro de um espírito de felicidade. Eu sou brasileiro, nascido em São Paulo, eu sou casado, muito bem casado com Renata, eu tenho 3 filhas, Daniela, Marcela e Gabriela, que para mim é o ponto daquele jovem que um dia tinha uma ambição de crescer na vida. Eu sempre tive uma ambição de ser uma pessoa de sucesso. Eu acho que ter chegado à condição hoje que eu tenho de um executivo, de uma multinacional de ponta, veio de encontro ao meu sonho de um dia ocupar uma posição dessa. Mas, ao mesmo tempo, mais do que isso, a gente tem que lembrar que essa é uma posição que você está, você não é. Agora, o que eu sou? Eu sou o pai de uma família muito bem constituída. Então, eu acho que o sucesso hoje que eu vejo é o sucesso do que eu construí. Então, eu construí uma coisa bacana, que é um nome de credibilidade e uma família muito unida. Então, eu acho que esse é o meu maior sucesso. E aí é um equilíbrio entre a família e o trabalho. O que a espiritualidade traz para você? A espiritualidade me traz uma paz, me traz, por exemplo, em momentos de muita tensão, de muita pressão, a oração me traz de novo o equilíbrio. E eu faço yoga também. O yoga mais como um princípio de administrar a respiração. E é tudo no ser humano, tudo no meu físico praticamente, eu controlo na respiração. Se eu estou muito ansioso, eu estou respirando pouco. Se eu consigo respirar, ela me traz uma tranquilidade. Então, existe um ditado, quer dizer, orai e vigiai. A gente está exposto no mundo hoje de uma loucura que tem, né? Então você vive aí consumido por notícias de jornais, a mídia traz muita coisa que, se você não tem uma parte forte dentro de você, você fica numa desarmonia e você fica achando que tudo é ruim. E não é, o mundo é maravilhoso, entendeu? Eu até pensei um dia, falei, poxa, eu estou com vontade de fazer, e eu vivo da mídia, eu adoro a mídia, mas eu pensei em fazer uma mídia do bem. Você sabe, porque tinha um programa de manhã, por que eu estou fazendo isso? Tinha um programa de manhã na rádio que se acordava e a minha empregada já estava naquele matou não sei quem e não sei o que. Eu falei, puxa gente, de manhã você já acorda com o negócio matou e repetia. E eu falei, eu acho que a gente tem que mudar esse negócio, acordar com o negócio do bem, porque tem tanta coisa boa que quando você vê o noticiário, o que chama atenção são coisas, às vezes, mórbidas, que você não aguenta. Pô, traz uma coisa legal, acorda bem, saúda o dia, veja as notícias boas, porque tem coisas espetaculares acontecendo no mundo. Como seria a programação dessa mídia do bem?
Olha, tem coisas fenomenais. Curas de doenças, ou alguma coisa que, veja bem, alguma coisa que te traga benefício para quem tem ou problema nas costas, se é o caso, ou coisas da natureza, ou algum prêmio legal que alguém fez alguma coisa que é bacana dividir com outros, ou ações comunitárias que você veja, puxa, eu também podia estar engajado em alguma coisa de poder ajudar o próximo, entendeu? Eu acho que tem muita coisa legal. Dar um realce, né, como na música, realce, nas coisas que você diga, uau, vou sair de casa e vou legal, entendeu? Do que olhar aquele negócio que virou hoje corriqueiro, matou, assaltou. Isso tudo vai deixando a gente de uma tal maneira tão... É uma coisa tão comum que às vezes você vê uma pessoa do teu lado, você nem ajuda, entendeu? Então o que é espiritualidade? Espiritualidade é você estar bem com você mesmo. Outro dia eu fiz uma coisa que às vezes a gente acha que não deve fazer, e nem contar. Mas conta porque vale a pena. Eu vi uma senhora chorando, uma velhinha mesmo, na calçada. E parei o carro, fiquei olhando um tempão para ver se não era aquele golpe da velhinha chorando, você desce lá, vem um cara e te assalta. Mas nada. E as pessoas passavam do lado dela e não ajudavam. Então, quando eu vi que não tinha perigo nenhum, que não tinha ninguém do lado, eu fui lá e rapidamente botei ela no meu carro. Para onde só quer ir? Ela falou, eu vim na igreja rezar porque eu preciso arrumar um emprego, eu não consigo emprego. Mas alguma coisa de bom. E aquele dia eu dei um dinheirinho para ela, que ela não esperava, para ela poder ter um pouco de tranquilidade, entendeu? É que me fez um bem tremendo, entendeu? Então, eu acho que é isso, é olhar o mundo com um olhar mais doce, saber reconhecer os mínimos detalhes, saber que às vezes a gente também, tem dias que a gente está mais esgotado, mas através da espiritualidade fazer um check-up interno da tua alma. Você é um homem cibernético, né? Tem 2 monitores e tá o tempo todo plugado, um homem do tempo real. E como é que você faz para ser ligado em tudo isso e ao mesmo tempo ter esse equilíbrio, deitar na cama e não ficar com a tela do computador o tempo todo ali? Eu tenho que ter uma boa genética, porque eu sou muito ligado. E eu acho que num desses livros eu aprendi o seguinte, não existe amanhã. Amanhã é o dia que o mal fica bom, entendeu? Então, com esse tipo de coisa, eu acho que eu fiz uma programação num dos livros, que era do Odd Mandino, que não existe amanhã. Você tem que fazer tudo no hoje e agradecer o hoje. E se hoje você não concluiu toda a missão, agradecer, mas continuar na pauleira. Então eu tenho, normal, né? Eu não, todo mundo tem, mais iPad, mais laptop, mais o computador com notícias, informação. Não existe amanhã. Eu aprendi uma coisa, aprendi a servir. Então, aonde eu acho que eu faço assim uma coisa bem feita? O meu cliente é como se eu fosse um médico de UTI. Ele tem assistência total minha durante o tempo que ele necessitar. E é 24 horas. Enquanto eu não servir o cliente e não surpreendê-lo, como é que é isso? Eu adoro o cliente com problema. Então, acontece que aquele cliente que você vende, que tem um contrato e tem problema, as pessoas morrem de medo de fazer ou de atender. Eu o atendo. Mesmo que eu não tenha a solução, eu deixo ele saber o que eu estou fazendo em busca da solução. E ser transparente e verdadeiro com ele. Então, eu vou te contar um exemplo. Há muitos anos atrás, quando eu tinha minha empresa, eu recebi de um cliente do Rio de Janeiro um telefonema e ele dizia assim, quem é o dono desta empresa aí, esta meleca que não funciona? Eu falei, olha, qual é o seu nome? Ele falou, por quê? Eu quero ver se está na minha lista aqui de cliente que está pagando. Ele, por quê? Não, porque você está me chamando a empresa de meleca. Se o senhor está pagando, está tudo bem. Se o senhor está pagando, vamos dizer, para com isso, né? E eu sei que nós ficamos hiper amigos. E ele falou, qual o problema? Que o teu pessoal falou que é o satélite. O problema é o seguinte, eu estou começando a empresa agora e eu não tenho backup de computador ainda. E o computador quebrou. E nós estamos aqui tentando consertar. Eu sei que o senhor trabalha em tempo real, mas a verdade é que eu sou um empresário em começo de vida e preciso de um outro computador. Mas eu falei a verdade para ele. Ele falou, o teu pessoal falou que era um problema no satélite. O pessoal tem que defender a empresa, né? E eu estou te falando a verdade. Então eu criei uma amizade com ele excepcional. A importância do sonho é fundamental na vida.
porque ela é a vitamina do seu dia a dia. Se você tem um sonho, imagina, eu vou daqui a 5, 10, 15 anos chegar num objetivo, você luta por esse objetivo. E eu lutei pelos objetivos da minha vida. Eu ainda tenho muitos sonhos a concretizar, mas eu olho a importância. Porque se você não tem sonho, às vezes você não tem assim o porquê lutar. E quando você tem um sonho na frente, um objetivo traçado, por incrível que pareça, se você luta e batalha, ele chega para você. Às vezes por caminhos que você não imagina, mas você acaba chegando lá. Então eu acho que sonho é importante. Assim eu sinto, quer dizer, eu amo esse negócio do sonho, de ter um objetivo, de concretizar o objetivo. Eu adoro um desafio. Eu tenho uma capacidade de não absorver as palavras negativas de pessoas quando não querem te ajudar, entendeu? Não tem alguém que diz, não, isso vai dar errado, ou falar isso para mim, eu não aceito isso dentro de mim. Como é que você entende a sua missão, o seu propósito de vida? Oh, que pergunta profunda, né? Você já falou sobre espiritualidade, então você já deve ter pensado sobre isso. Eu penso muito no legado. Eu penso da minha missão de vida na parte profissional e na parte familiar. Eu acho que o nome é a maior riqueza que a gente tem dentro da vida da gente. E eu acho que isto é uma coisa que a gente tem que honrar sempre. O nome é extraordinariamente importante. E você poder olhar no espelho e dizer, no final da tua vida, puxa, valeu a pena. Eu criei uma família dentro das regras da sociedade, uma família feliz, eu curti todos os momentos da minha vida. Então, o que eu faço hoje para atender a tua pergunta? Eu trabalho diariamente numa educação para ver se eu estou sendo um indivíduo melhor ou não. E hoje eu consigo perceber que eu tenho uma capacidade, com o passar do tempo, uma maturidade de reconhecer meus erros e deixar de ser turrão. Eu tenho uma característica da personalidade de não aceitar erros, de achar que tudo que eu falo é certo. E mesmo que eu não esteja com a razão durante anos, hoje eu vejo isso completamente diferente. Aceitar os erros é fundamental para você crescer. Ter a humildade de reconhecer e pedir desculpas faz de você um ser humano muito mais completo. Hoje eu assumo todo e qualquer erro que eu faço e peço desculpas. E quando com as minhas filhas erro tremendamente, eu vou lá e falo, errei, não sou perfeito. Entendeu? Então eu peço desculpas e eu gostaria de acertar. Eu me lembro, numas férias que a gente saiu, e as meninas têm idades diferentes, né? E eu sempre dou um dinheirinho a mais para elas, para as férias, para elas poderem curtir o dinheiro delas. Mas acabou, acabou. E eu sei que um ano eu dei o mesmo dinheiro para as 3. E foi uma chiadeira total. O que aconteceu? A mais velha falou, pai, não é possível, eu tenho uma diferença de idade com a menor de quase 7 anos. Por que ela teria que ganhar o mesmo dinheiro que o meu? Eu sou mais velha. E aí eu falei o seguinte, eu errei. Eu errei completamente. Só que agora eu não posso tirar o dinheiro, porque eu já dei o dinheiro. Entendeu? Agora é muito ruim eu ir lá e tirar. Agora eu vou montar uma fórmula que seja justa. Então, na hora veio o seguinte, eu somei a idade das 3 e fiz a proporção. A mais velha tem 55% da somatória da idade de vocês, a segunda tem 35%, a outra tem a diferença, entendeu? Então, isso elas aceitaram completamente. Então, isso é justo, entendeu? E a partir daí eu corrigi esse tipo de coisa, entendeu? Então, o que acontece? A educação hoje moderna requer que você não seja top-down, que você converse com seus filhos e que você dialogue com eles. E eu tenho experimentado esse exercício. Mesmo que às vezes os filhos, dependendo da idade, eles não queiram ouvir você porque eles acham que eles estão cheios de razão. Mas você tem que achar algum momento que sensibilize para tocar as pessoas, entendeu? E também eu aprendi que eu tenho que pedir desculpas para o bom andamento das coisas quando eu erro. É difícil reconhecer alguma imperfeição?
foi muito difícil. Foi muito. Tem momentos que eu não aceitava isso, entendeu? Porque eu sou muito perfeccionista. Mas eu acho que hoje a beleza é que aceitando isso você está sendo perfeccionista. Então você está fazendo a coisa certa. E isso veio por vários fatores de maturidade dentro da companhia. Desde quando eu comecei a minha vida como profissional, que eu pensava que alguém tinha que olhar pelo meu futuro, pelos meus sonhos, porque eu também queria progredir. Até o dia que eu virei empresário e tive que olhar aquelas pessoas que vinham para mim, não, eu quero comprar uma motocicleta, eu me lembro quando eu era jovem, eu quero comprar uma casa ali, eu falei, puxa, lá vem esse pessoal pedir. Aí eu falei, gente, calma, eu virei empresário, eu também tenho esses sonhos. Eu tenho que ajudar eles a reconhecer os sonhos, mas através da meritocracia, através do resultado. E aí eu aprendi muito a ajudar os outros também a conquistarem os sonhos deles. Sou perfeito? Não sou perfeito. É fácil falar hoje? É fácil falar. Mas eu estou ao mesmo tempo dizendo para você que eu tive que reconhecer e acertar muitos erros que eram erros inaceitáveis. Hoje são, por exemplo, completamente aceitáveis e é o exercício da humildade. Tem muita coisa para acertar ainda, mas eu acho que isso é um decorrer da idade e das experiências que a gente vai vivendo na vida, né? Os seus livros, as coisas que você lê, as coisas que você assiste, é um bom manual de instruções para esse grande jogo? Bom manual, eu acho que é uma fonte de vitalidade, de energia e de renovação. Por exemplo, eu aqui na minha frente, alguns exemplos, Quem Mexeu no Meu Queijo, são resumo dos livros que mais me tocaram nessa parte. Por exemplo, Pai Rico e Pai Pobre, O Monge e o Executivo, O Sucesso é Ser Feliz, A Arte da Guerra, porque a gente tem que estar esperto a tudo que acontece, O Segredo. Eu estou vendo Osho, Aprendendo a Silenciar a Mente. Tem O Maior Vendedor do Mundo, que é um livro espetacular. Esse livro fez uma diferença. Quer dizer, aquele livro que a primeira coisa que eu vi numa banca, ele dizia assim, esse livro transformou a minha vida, de um executivo americano. E o que estava lá? Estava assim, cada sorriso pode ser trocado por ouro e cada palavra gentil saída de meu coração pode construir um castelo. Isso me tocou profundamente. Palavras assim, orientai-me minhas palavras para que elas frutifiquem, mas acautelai minha língua para que a ninguém difame. Então, são coisas assim, favorecei-me com a prontidão em reconhecer as oportunidades, mas dotai-me com a paciência que concentrará minha força. Foi um livro que me inspirou, eu fiz fichas. É lógico que eu não estou aqui vendendo para você o seguinte, olha, o Ricardo é um gênio, hein? Que memória espetacular. Não, isso são práticas. São práticas de leitura, de acompanhamento diário ao longo de anos, fazendo ficha. Então eu sempre revisito os meus livros, entendeu? Tem um que eu gosto muito que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso do Chopra, que é bárbaro, que é não fazer o julgamento, entendeu? Essas coisas que me motivam, foram muitos livros, eu leio muito, eu sou um devorador de livros. O que você mudaria no mundo? Uau, que pergunta, né? O que eu mudaria no mundo? Eu tenho uma ideia, vai. O que eu mudaria no mundo é o seguinte. Eu, quando era menino e comecei a ver televisão a cores, que eu era bem menino, então veio a televisão a coisa, ai que bárbaro, começou o primeiro computador, ai que bárbaro, como é que se diz? O primeiro BlackBerry, ai que bárbaro. O que eu mudaria no mundo era o seguinte, eu gostaria de voltar para trás e não ter toda essa tecnologia do mundo para a gente voltar a ser um pouco mais ser humano. Por quê? Porque antigamente eu sempre viajei muito e viajo muito. E uma das coisas melhores nas viagens que eu adorava era você entrar na sala de embarque e fazer relacionamento com pessoas. Então você sentava, a maior diversão durante anos, eu fui e voltei para o Rio de Janeiro semanalmente, né? E a sala de embarque era um lugar onde você fazia grandes relações, e no avião também. E era uma diversão chegar mais cedo. O que eu mudaria no mundo? Esse negócio aqui acabou isso. Porque
Porque hoje, quando você está numa sala de bar ou tem alguém que você quer conversar, ele não desgruda daqui. Aí você vai falar com ele, a pessoa, desculpa, eu estou passando um e-mail, desculpa, não dá para... A pessoa deixou de ser humano, entendeu? Para ser esse negócio de high-tech. Isso está atrapalhando muito os sentimentos, o desenvolver, olhar a pessoa no olho, entender mais o ser humano, criar alguma relação. O que eu gostaria era, talvez, que o mundo ficasse menos tecnológico. É uma loucura dizer o que eu estou te falando, porque a tendência é cada vez mais até, em vez disso aqui, trocar pensamentos pela mente, né? Mas trocar no mundo era, nessa idade que a gente vai tendo, a gente vai filosofando um pouco. Eu gostaria que o mundo fosse um pouco mais voltado ao próximo, aquelas pessoas que estão do teu lado, que a gente não olha, entendeu? Não olha, não é só olhar a pobreza na África ou qualquer jeito. Dentro das nossas próprias empresas, as pessoas que nos servem, entendeu? Que futuro, dá um futuro melhor às pessoas. Pensar numa condição de vida que as pessoas tenham também qualidade de vida, que tenham seus sonhos realizados e que tenham emprego. É uma utopia, pleno emprego, mas dá para fazer muito melhor, entendeu? Mudar no mundo. Mais fortaleza na parte de natureza, de sustentabilidade, tomar conta do planeta, que o planeta hoje é destruído por essa massa de gás carbônico, pela falta, os rios completamente poluídos. E antes dos rios, tomar conta do ser humano mesmo, né? Qual é o aspecto positivo da tecnologia, já que a gente não tem como escapar dela? A tecnologia é espetacular em todo sentido, né? Se você olhar a tecnologia hoje nas viagens espaciais, se você olhar na medicina, que espetáculo é a tecnologia dentro da medicina. Em todos os sentidos, nos automóveis, em tudo que a gente vê, nos computadores, nesses equipamentos, que negócio espetacular, né? Há uns anos atrás, eu me lembro até, eu estava no Luiz Nassif, ele falou, como é que é o futuro? Eu falei, acho que o futuro da informação, você vai estar na rua andando com uma anteninha e tal, e hoje isso aqui é uma realidade. Agora, como é que eu vejo a tecnologia? Ao mesmo tempo que ela traz inovação, tecnologia, surpreendentemente no avanço da medicina, em milhões de coisas, células tronco, o que é que seja, ou na terra, na preparação, na cultura da terra, a gente acha que, eu acho que talvez tenha que ter, me veio aqui, uma cadeira nas escolas, como saber utilizar esse tipo a tecnologia, para também a gente não ficar escravo do nosso dia. E aí aquela parte que você me perguntou da espiritualidade, tudo, a gente não vai ter tempo nem para pensar nisso, porque tudo é tão rápido, tudo é tão tempo real, tudo é tão dinâmico, que eu acho que talvez o equilíbrio, não sei como, porque cada vez mais, quanto mais eu uso tecnologia a vida inteira, eu quero saber sempre o que tem de ponta e me utilizar. Mas eu acho que ao mesmo tempo ela está nos roubando um pouco aquela parte da essência do ser humano. Então essa tecnologia que nos traz tantos benefícios, hoje você dá um Google aqui, você tem a tua lição de casa feita, entendeu? Não é sensacional isso? Ela tem os seus lados extraordinários, só não pode destruir a essência que é a comunicação do ser humano. A gente precisa parar, respirar de novo, aquele negócio de respirar, e olhar o mundo não pelas lentes digitais, mas pela lente do ser humano. E a lente do ser humano, ela tem um negocinho que não é um chip, é o coração. Então a gente tem que aproveitar enquanto ele bate aí, né? Porque isso também, tudo que é muito forçado, pode ser que ele um dia pare tão cedo que ele deixa descobrir a beleza de que era ter tido a oportunidade de ter a comunicação pessoal e visual. A mensagem para os meus filhos vivam intensamente, mas saibam que a vida também tem seus limites e que a família é realmente o maior bem que a gente tem. E que a gente continue essa semente que começou com meu avô, com meu pai dentro da família, que ela seja, que ela perdure com a ética, com o amor, com o carinho e com a importância que tem a constituição de uma família. Façam o que tiverem que fazer, mas façam com amor. Façam aquilo que o coração delas tem vontade de fazer e não aquilo que eu vou fazer porque eu quero ser igual, melhor que o meu pai ou competir com o meu pai ou com a minha mãe.
façam aquilo que está dentro da natureza delas e encontrem a felicidade.